3 e versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, irmãos? A gente sabe que Deus é amor, como está lá em 1 João 4 e 8, né? Deus é amor. Faz parte dos atributos de Deus, a essência de Deus é o amor, né, irmãos? É por causa do amor de Deus que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. E sabemos também que o amor de Deus é paciente. O amor divino, no grego ágape, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele traz um comentário bem aprofundado ali acerca do verdadeiro amor, que é o amor de Deus lá em 1 Coríntios 13, né? Que diz lá, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor, ele é paciente. Não é isso? Amém. Na versão nossa corrigida vai dizer lá, o amor é sofredor. Aleluia. Né? E na versão atualizada, o amor é paciente. O que significa isso? Que o amor é paciente, que ele suporta o sofrimento, né, irmãos? Sem se queixar, sem reclamar, né? Louvado seja Deus. E a paciência, ou longanimidade, como nós vemos aqui no versículo 9, a expressão longânimo, né? É um aspecto importante do amor de Deus. É uma qualidade divina que é mencionada várias vezes no Antigo Testamento, essa qualidade de Deus. Deus é longânimo. A gente vai encontrar várias citações no Antigo Testamento falando isso. Em Naum, capítulo 1, verso 3, no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos diz aqui, livro de Naum, se você quiser anotar aí, faça suas anotações, amém? Naum, capítulo 1, e versículo 3, veja aqui, ó. Nos falando que Deus é longânimo. Capítulo 1, verso 3 de Naum. O Senhor é tardio em irar-se. Já entenderam aí já a compreensão do que é a expressão longânimo? Deus é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém, irmãos? Êxodo 34, verso 6. Vamos ver lá? Êxodo 34, e versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Amém, amados? Amém. Então vamos ver aqui. Passagens como estas esclarecem o sentido da paciência de Deus, né? Essas duas passagens aqui dão a definição do que é a paciência de Deus. O que é a longanimidade de Deus? Quando a Bíblia afirma que Deus é longânimo, está dizendo que Ele demora em se irar. Deus é longânimo, é que Ele demora em se irar. Ele é tardio em irar-se. A longanimidade não sugere injustiça. Às vezes nós pensamos que quando Deus demora a agir, achamos que Deus está sendo injusto. Deus não está vendo, Deus não vai tomar providência. Tanta coisa ruim, tanta coisa perversa tem sido feita e Deus não intervém. Mas aí a gente tem que lembrar que um dos aspectos do caráter de Deus, dos atributos de Deus, é que Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é tardio e irar-se, ou seja, Ele retarda ainda a manifestação da sua ira. Por que Ele retarda?
para exercer misericórdia para com o homem e a mulher que está no pecado. Louvado seja Jesus. Para que ele caia em si e se arrependa do que está fazendo. Porque se Deus executasse a ira dele de imediato para com o homem e a mulher que está no pecado e rebeliando, não existiria nenhum ser humano mais na face da terra. Se ele executasse a ira dele de imediato, não existia mais ninguém na face da terra. Mas sabe por que ele não executa de imediato? Porque ele é longânimo, louvado seja. Como a gente viu aqui no verso 9, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Coisa linda, né, amados? Então a gente observa aqui, Deus ainda exige o castigo merecido pelos pecados. O pecado ele tem consequências. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, Deus exige castigo merecido pelo pecado, porque o pecado ele atinge a santidade de Deus, porque Deus é santo. Aleluia. Quanto mais nós pecamos, irmãos, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. E Deus, quando vê a sua santidade ofendida, ele exige reparação. E a reparação disso é o quê? É a morte. Aleluia. Mas aí entra a misericórdia e a graça de Deus para conosco. Aquilo que não podíamos fazer, Jesus ele foi assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Para que hoje pudéssemos ter a salvação. Deus nem sempre castiga na hora da transgressão. Vamos examinar esse assunto. Vamos ver aqui por detalhe, dentro que a hora nos permitir. Deus demorou, que veja, preste atenção. Deus demorou em castigar o povo desobediente de Israel para manter a honra do seu próprio nome. O povo de Israel não desobedeceu várias vezes lá no Antigo Testamento, principalmente lá no deserto, desobedeceu, irmãos. Várias vezes a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, desobedeceu a Deus. Mas Deus não executou o juízo imediato diante da transgressão e do pecado cometido. Por quê? Aleluia, para manter a honra do seu nome. Aleluia. Isaías 48, verso 9. Vamos ver aqui. Para manter a honra do nome dele. Veja aqui, Isaías. Como a palavra de Deus, ela explica, a Bíblia explica-se assim mesmo. Amém, irmãos? Então, se queremos conhecer um pouco mais acerca dos atributos de Deus, do caráter de Deus, quem Ele é e como Ele age, é preciso nós examinar as Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia Sagrada ela vai nos dar uma luz de como que Deus é, como Ele faz e como Ele age. Aleluia. Né? Não é um conceito de filosofia do mundo aí, um conceito acadêmico, o cientista. Né? O cientista você não vai ouvir uma afirmação, uma definição do cientista sobre Deus ou do filósofo sobre Deus. Porque vai ser uma definição defeituosa e falha sobre Deus. Mas se nós queremos saber, compreender quem é Deus na sua essência, a palavra de Deus nos dá a resposta certa, correta e sem erro nenhum. Então Deus nos fala aqui, Isaías 48 e verso 9. Veja o que ele diz. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Prestou atenção? Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Exercerei longanimidade para com os homens e mulheres transgressores que desobedecem à minha palavra. Deus não executa de imediato o juízo, mas Ele dá tempo e oportunidade para o homem mudar de postura, mudar de condição, se arrepender dos seus pecados. Isso é o que? A longanimidade de Deus. Quem faz isso? É a longanimidade de Deus, que dá tempo e oportunidade para o ser humano mudar de vida e tomar uma decisão para Jesus. Aleluia. Se Deus tivesse praticado a justiça na hora, a primeira vez que Israel pecou, Ele nunca teria cumprido a promessa de oferecer salvação para todos nós através da descendência de Abraão. Você pode glorificar a Deus por isso? É a longanimidade de Deus aqui. Quando Israel desobedeceu,
Se Deus tivesse praticado a justiça na hora, exercido a sua ira, o seu juízo, porque o pecado atrai a ira de Deus, sabia disso, irmãos? O homem e a mulher que trilha pelo caminho do pecado está atraindo a ira de Deus sobre si. E aqui diz, olha, se Deus tivesse praticado a justiça na hora, a primeira vez que Israel pecou, ele nunca teria cumprido a promessa de oferecer salvação para todos nós através da descendência de Abraão. Aleluia. O que a palavra de Deus nos diz? Que a salvação ia vir pelo Messias, um ungido, se referindo a Jesus. E esse Messias, ele viria da descendência de quem? Da descendência de Abraão, amado. Aleluia. E da semente de Abraão haveria de nascer uma grande nação. Quem foi essa nação? A nação de Israel. E da nação de Israel, Deus ao seu tempo cumpriu a promessa que de uma mulher virgem, judia, chamada Maria, Deus veio cumprir a promessa de nascer o Salvador Jesus Cristo, aleluia, para trazer salvação e redenção para toda a humanidade. Aleluia. Longanimidade de Deus. Como que o ser humano é salvo? Pela longanimidade de Deus. Você quer a confirmação disso? Mesmo texto que a gente leu de 2 Pedro, a gente leu o verso 9, a gente vê a confirmação, o apóstolo Pedro usado pelo Espírito Santo, falando no verso 15. Veja o que ele diz no verso 15. 2 Pedro 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Amém? Primeira parte A. Versículo 15, um pouquinho para frente, que a gente leu o verso 9, a leitura oficial. O verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. O ser humano é salvo por conta da longanimidade de Deus. Mas quando que o ser humano é salvo por conta da longanimidade de Deus? Quando ele responde positivamente à oportunidade que Deus está dando a ele para ele mudar de vida. Se ele responder positivamente, aí a longanimidade de Deus surte efeito na vida dele, porque ele deu lugar ao arrependimento, tomou uma decisão e voltou-se para Cristo e recebeu como Salvador. Mas se ele rejeitar a oportunidade, aí a longanimidade de Deus não tem efeito na vida desse homem e dessa mulher, porque rejeitou a oportunidade que Deus deu a ele. Antes do juízo vir sobre a vida dele, ele desprezou o juízo, a oportunidade de se converter. Deus não é injusto. E quando a gente fala de longanimidade de Deus, não significa que Deus está dando corda para que o homem peque mais à vontade, o ser humano peque mais e afunde na torre no pecado. Não é isso não. Quando Deus é longânimo, quando ele não existe, ele exerce a justiça de imediato sobre o ser humano, é porque ele está dando oportunidade para o homem se arrepender. Deus não está abrindo espaço para o homem atolar mais ainda no pecado, não. Está dando oportunidade para ele se arrepender. Mas vai chegar um tempo que a longanimidade vai cessar na vida do homem e da mulher. Na vida de uma família, na vida de uma nação, na vida de um povo, a longanimidade ela tem limites. A gente vai ver pelas escrituras sagradas que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, ela tem limite. E quando cessa o limite de Deus, não tem mais jeito, não tem mais jeito, senão o derramar do juízo de Deus sobre a vida do ser humano, que rejeitou a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos. Então a gente observa aqui na palavra de Deus, irmãos, Paulo usa a palavra longanimidade para descrever que essa demora em castigar. Ele usa a palavra longanimidade para descrever essa demora de Deus em castigar. Romanos 9, 22 ao 24. Vamos ver aqui Romanos 9, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Ela nos ensina, nos instrui. O que diz aqui? 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha aí. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Aqui ele falando aqui da oliveira verdadeira e do zambujeiro. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Quando é que Deus ele faz esse enxerto? Ele insere o zambujeiro que produz um fruto bravo
ele insere na oliveira verdadeira, e ele passa a receber a seiva da oliveira verdadeira, passa a receber uma nova vida em Cristo Jesus. Quando é que Deus faz esse enxerto? Se o homem e a mulher não permanecer na incredulidade, Deus é poderoso para enxertá-lo na oliveira verdadeira, porque Deus é poderoso para fazer isso. O homem e a mulher por si mesmo, só pelas suas próprias forças, não consegue fazer isso. Mas quando ele deixa a incredulidade e se arrepende dos seus pecados, Deus é poderoso para enxertar ele na oliveira verdadeira, e ele passa a receber nova vida. E a oliveira verdadeira, ela é uma alusão, uma figura da pessoa de Jesus de Nazaré. A oliveira verdadeira, e todo homem e mulher que está unido a essa oliveira, a Jesus, nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque recebe transformação na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A justiça aplicada sem a longanimidade teria resultado na condenação de todos, até de nós. Se Deus tivesse aplicado a sua justiça sem a longanimidade, aleluias, teria resultado na condenação de nós todos, até de nós. Deus temporariamente poupou um povo para salvar muitos outros. Deus temporariamente poupou um povo. Que povo foi esse? A nação de Israel. Para, através da nação de Israel, salvar outros povos. E graças a Deus nós estamos incluídos aqui, os gentios. Deus poupou Israel por causa da sua misericórdia, da sua longanimidade, para que através de Israel a salvação se estendesse e alcançasse todos os outros povos. E graças a Deus chegou até nós aqui no Brasil, nós gentios. E hoje nós estamos experimentando essa salvação maravilhosa por causa da longanimidade de Deus. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, outro exemplo da longanimidade de Deus. O próprio apóstolo Paulo serve como outro exemplo bem nítido da longanimidade de Deus. 1 Timóteo 1,16. Veja o exemplo da longanimidade de Deus. Quem foi Paulo? Foi um religioso, fariseu, perseguidor da igreja, zeloso pela lei, né, irmãos? Prendia crente, maltratava crente, torturava crente, né? Mas Deus, ele foi alcançado pela longanimidade de Deus no caminho de Damasco. E quando ele foi alcançado pela longanimidade de Deus, a vida dele foi transformada. Veja aqui, ó, 1 Timóteo 1,16. O próprio Paulo dando testemunho dele mesmo. Veja o que ele fala. 1,16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou principal do quê? Principal dos pecadores, que ele falou no verso 15, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, que coisa linda. Estamos aqui por causa da longanimidade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para que Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém, amados? Amém. Jesus usou a palavra paciente para descrever a atitude da pessoa que espera para receber o que é devido. Lembra que Jesus usou essa palavra paciência? Né? Mateus 18, versos 26 e 29. A parábola do credor incompassivo. Né? Algumas versões vai falar lá que foi os dois credores que estavam devendo o Senhor lá. Cada um devia uma importância em dinheiro. Aí ele foi exigir a cobrança da dívida, né? E ali aqueles dois cidadãos não tinham o que pagar na hora. O que eles falaram? O que eles falaram no 18, 26? Seja generoso comigo e eu te pagarei. Depois eu te pagarei. Eu vou arrumar uma alternativa, uma forma de pagar para pagar a dívida que eu estou devendo para você. Mas seja generoso comigo. O que significa essa palavra generoso no original aqui? Seja longânimo comigo. O que é isso, seja longânimo? Porque se eles não pagassem a dívida, o que o Senhor ia fazer? Ia executar o juízo sobre eles, se eles não pagassem a dívida. Eles seriam presos. E o que eles estavam pedindo? Seja longânimo comigo. Não execute a sua ira comigo, não execute o juízo comigo agora, mas me dê tempo para que eu possa arrumar alternativa para pagar a dívida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, ele deu o exemplo aqui da longanimidade. Seja longânimo comigo. Aleluia.
não execute a ira de imediato agora sobre mim, mas me dê uma oportunidade, para resolver a questão. Louvado seja Deus. É isso que Deus ele faz com o pecador, com os seres humanos que estão escravos do pecado. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Através do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, Deus é longânimo para com o ser humano pecador, aleluia, louvado seja Deus, para que não execute o juízo de imediato. Deus dá oportunidade para que ele mude a sua situação. E como é que o ser humano vai mudar a sua situação? A partir do momento que ele toma uma decisão, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, recebendo ele como Salvador e Senhor. Aí ele é salvo pela longanimidade de Deus, porque respondeu afirmativamente a oportunidade que Deus deu a ele, não jogou fora, não deixou a oportunidade passar. Quantos têm deixado a oportunidade passar, irmãos? Deus não é injusto. Fulano morreu, ele não teve tempo, porque não teve tempo de ter um encontro com Jesus. Deus não deu tempo para ele não viu a mensagem. Deus não é injusto não. Deus cria várias situações para que os seres humanos eles tenham a oportunidade de aceitar e tomar uma decisão para Jesus. De uma forma ou de outra, Deus sempre está dando uma oportunidade, criando situações para o ser humano se encontrar com ele. Muitas vezes o ser humano deixa passar a oportunidade e joga fora a oportunidade. E vai chegar um momento que a longanimidade vai cessar, vai acabar, vai ter limite para essa pessoa. Aí não tem mais volta, não tem mais retorno. Mas graças a Deus, nós aproveitamos a longanimidade de Deus num dia especial, levantamos a nossa mão, aceitamos a Jesus como Salvador e hoje nós estamos aqui. Por causa da ação do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo. Quantas vezes eu e você, antes de aceitar Jesus, não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos a Bíblia, a Palavra de Deus, mas o Espírito Santo, ele criava a situação e falava comigo, com você, usando alguém, uma situação lá fora, e falava conosco, trabalhava na nossa consciência, trabalhava no nosso interior. Era o Espírito Santo trabalhando, aleluia, preparando o caminho para que a gente tomasse uma decisão para Jesus. Oh, aleluia. Às vezes, o que nós vamos aprender aqui com a longanimidade de Deus? Deus é longânimo quando Ele dá tempo para o pecador se arrepender. Deus é longânimo quando Ele dá tempo para o pecador se arrepender. Deus seria perfeitamente justo se Ele castigasse o pecador na hora. Ele estaria fazendo a justiça dele. Mas Ele escolhe ser paciente. A longanimidade de Deus é vista nos dias de Noé. Um exemplo bem claro da paciência de Deus é nos dias de Noé, né? Dando tempo para os homens se arrependerem. 1 Pedro 3,20. A gente leu 2 Pedro. 1 Pedro 3,20. Veja que Deus deu tempo, irmão. Deus deu tempo. Observe aqui comigo. Pedro 3,20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. A longanimidade de Deus. Amém, irmãos? Deus deu tempo para aquela geração para eles se converterem, para entrarem na arca. Vamos lá, que é interessante que a gente leia. Acompanhe comigo, vai lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 7, e veja aqui alguns versículos aqui, que você vai ver aqui que se encaixa o que a gente está falando. Aqui Pedro falou em 2 Pedro 3,9, se encaixa aqui em Gênesis 7, falando da longanimidade de Deus. Deus não executou a ira de imediato, mas deixou passar o tempo, deixou passar anos, acho que até anos passou-se, e Noé falando ali da palavra de Deus, mas um povo desprezando, escarnecendo e não dando importância. Veja aí, Gênesis 7. Primeiro verso, capítulo 7. Depois disso, o Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Glória. Versículo 4, capítulo 7. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Deus já tinha falado para Noé: Noé, entra na arca, fica dentro da arca.
Aí Deus falou com Noé: olha, eu sou longânimo, porque eu não quero que os seres humanos se percam, mas venham ter o conhecimento da salvação e se arrepender. Então você entra na água com a sua família, e eu ainda vou dar mais 7 dias ainda para o povo, para ver se vai vir alguém ainda. Eu vou dar mais 7 dias. Veja como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. O ser humano que infelizmente é ingrato e rejeita a oportunidade que Deus dá de ele mudar de vida. Rejeita a salvação em Cristo Jesus. Deus ainda deu 7 dias. Aí você vai lá, verso 7. Entrou Noé e seus filhos e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Entrou. Aí Deus deu 7 dias. Não estava acontecendo nada, não estava chovendo ainda. Mas aí foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º dia. Pronto, acabou-se. Aí o que começou? As águas começaram a cair do céu. Quando terminou o limite, a longanimidade de Deus cessou, os 7 dias, aí Deus começou, a água começou a cair, de cima para baixo. E finalizando, verso 16. Capítulo 7. E os que entraram, macho e fêmea, que Deus mandou, chama os animais macho e fêmea, para que coloque dentro da arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram. Os animais que o Senhor mandou que Noé separasse, trouxesse para vir, eles entraram. Como Deus lhe tinha ordenado. E a última parte do versículo, isso aqui é importante, olha. Gênesis 7,16, a última parte. E o Senhor a fechou por fora. O Senhor fechou por fora. Acabou-se a longanimidade de Deus. A longanimidade tem limite. Aí ninguém pode dizer que Deus foi injusto. Deus, não teve, aquele povo não teve oportunidade para tomar uma decisão. Não teve, não. Lá Noé fechou a porta da arca, não deixou ninguém entrar. Não foi Noé, não. Foi Deus que cessou a longanimidade de Deus. Cessou a longanimidade. E quando Noé fechou por fora, e Deus fechou. Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora. Porque talvez Noé estava se condoendo ali. Pense comigo ali. Noé tinha família, irmãos. Noé tinha parentes. Sim ou não? Tinha tio, tinha sobrinho, tinha primo. Cadê a família nesse momento para entrar junto com Noé? Só entrou a família dele, que foi a esposa, os filhos com as noras. Mas teve a oportunidade para se converter? Teve ou não teve? Teve a oportunidade para se arrepender? Sim ou não? Mas o que fizeram? Desprezaram a oportunidade que Deus deu na sua longanimidade. Coisa triste é o homem e a mulher que despreza a oportunidade que Deus tem dado a ele. O ser humano vive 70 anos aí, nesses 70 anos de vida que ele tem, ou 80 anos de vida, ou 60 anos de vida, ou 90 anos de vida, Deus dá uma série de oportunidades para o ser humano mudar de vida e voltar-se para Jesus, e o ser humano despreza a oportunidade que Deus dá. Despreza a longanimidade de Deus. Mas nessa noite agradeça a Deus, porque um dia especial você foi alcançado por essa palavra, e a palavra entrou no seu coração, na sua vida. Aleluia, hoje você está aqui. Você levante a mão e agradeça. Muito obrigado, Deus, pela tua paciência, pela tua longanimidade. Quantas vezes eu fui ignorante, Senhor, aleluia, com as oportunidades que o Senhor me deu. O Senhor usava um, usava outro, trazia a tua palavra para mim, e eu desprezava. Eu não estou preparado hoje, não. Isso é para velho, isso é para novo. Aleluia. Deixa eu me preparar, porque quando eu me preparar eu venho para Jesus. E passando o seu tempo, E Deus misericordioso. Deus não executando a ira, não manifestando a ira, não manifestando o juízo. Aleluia. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus castigasse cada pessoa no momento do seu primeiro pecado, o que teria acontecido conosco? Eu não estaria vivo para pregar essa mensagem para você. E nem você estaria vivo aqui para ouvi-la. Amém? A longanimidade de Deus. É isso que nós temos que pregar, os atributos de Deus, o caráter de Deus. Oh, meu Deus, as pregações, muitos púlpitos por aí afora, não se fala mais dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Olha aqui, eu estou falando só de um atributo de Deus, que é a longanimidade dele. Deus é tardio em irar-se.
mas grande misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o povo quer falar de tapete, quer falar de cortina. Deus vai colocar, Deus me mostrou que você vai ficar na cadeira, vai te dar uma cadeira, vai colocar você na cadeira e não sei o que. O anjo está vindo aí com a bandeja. Não, vamos pregar a palavra, o evangelho da salvação, o evangelho da redenção, os atributos de Deus, o caráter de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui pelo que Deus é. Deus é meu Senhor, Deus é meu Salvador, Deus é meu Redentor, Deus é minha justiça. E é por causa do que Ele fez comigo, através da obra de Jesus, que eu estou aqui adorando, exaltando e cultuando Ele na beleza da sua santidade. Eu sei que Ele pode fazer na minha vida, Ele pode dar, pode me conceder, mas mais do que isso eu estou aqui cultuando e adorando Ele pelo que Ele é na minha vida. Deus foi longânimo comigo e hoje eu estou aqui. Se não fosse a longanimidade de Deus, hoje eu não estaria aqui. Aleluia. A longanimidade não adianta se não houver arrependimento. O propósito de Deus em mostrar paciência é de nos conduzir ao arrependimento. Romanos 2, verso 4. Se você quiser anotar aí, não vamos ler? Romanos 2, verso 4. O propósito de Deus mostrar paciência é de nos conduzir ao arrependimento. No intervalo entre o pecado e a cobrança, precisa haver arrependimento. Todo erro tem cobrança, sim ou não? Então, nesse intervalo entre o erro e a cobrança, precisa haver arrependimento. Qual é a solução do problema? Arrepender-se. Se o pecador não aproveitar a sua oportunidade para se converter, a paciência de Deus não tem valor nenhum. A longanimidade de Deus não tem valor nenhum. As pessoas que continuam no pecado, não se arrependendo, enquanto há esperança, estão se conduzindo para a perdição. Estão se conduzindo para a perdição. Salmos 7, verso 12. Amém, amados? Devemos usar a oportunidade que Deus nos oferece. Devemos usar a oportunidade que Deus nos oferece. A paciência de Deus nos oferece a oportunidade de nos arrepender e fazer a vontade dEle. Não devemos deixar esta oportunidade escapar. Aleluia. E jamais devemos achar que a longanimidade de Deus dá permissão para pecar mais. Jesus não voltou ainda por causa do desejo de Deus de que todos se arrependam. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que acha, mas por que Deus não retarda a sua promessa, que diz o verso, né? Ainda que muitos acham que está tardia, está demorando. Mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que muitos venham se arrepender. Glória a Deus. Veja a oportunidade de Deus, irmãos. Porque se Jesus quisesse já ter vindo para buscar a igreja, já teria vindo já para buscar a igreja. Mas é o que é isso? A manifestação da longanimidade de Deus para com a humanidade, dando oportunidade para muita gente que ainda não tomou a decisão, para tomar a decisão para Jesus. Aleluia. A paciência de Deus pede a volta do pecador. Isaías ensinou esse princípio. 2.700 anos, quando falou ao povo de Judá, Deus usou o profeta Isaías 55, verso 6, verso 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Torne o pecador ímpio, deixe o seu caminho tortuoso e perverso e volte-se para Deus que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Deus está disposto a perdoar, mas Ele não força ninguém a se arrepender. Deus está disposto a perdoar o homem e a mulher, mas Ele não força ninguém a se arrepender. A paciência de Deus tem limite. Finalizando aqui. Embora muitas pessoas agem como se a paciência de Deus não tivesse limite, a Bíblia mostra que haverá um ponto final na longanimidade do Senhor. Deus colocou um ponto final nos dias de Noé, acabamos de ler. Na vida de cada pessoa, a morte marca o fim da oportunidade de se arrepender e receber o benefício da misericórdia de Deus. A pessoa que morre despreparada não terá outra chance. A pessoa que morre despreparada não terá outra chance. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o quê? O juízo. Aleluia. Amém, irmãos?
doutrina de purgatório e reencarnação, que oferece uma outra oportunidade para se arrepender ou aperfeiçoar-se após a morte, são doutrinas falsas que contradizem as Escrituras, purgatório e reencarnação. Amém, irmãos? São doutrinas falsas que contradizem as Escrituras, porque depois que morrer não tem mais nenhuma oportunidade para a salvação. A salvação está enquanto o homem e a mulher está vivo, respirando aqui com fôlego de vida. Aleluia. Amém, amados? Por isso que o Senhor, quando convida o pecador, o que ele convida? O que ele diz? Hebreus 3, verso 7. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando e receba a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Enquanto está com vida, tem esperança. Porque Deus não quer que muitos se percam, mas que muitos venham a ter conhecimento da salvação e se arrepender. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E a igreja tem essa responsabilidade de anunciar a mensagem da salvação aos pecadores. E temos que cumprir esse papel. Que ouçam ou deixem de ouvir, mas a palavra tem que continuar sendo anunciada e divulgada. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para nós aqui nesta noite. Que o Senhor vos abençoe.